Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Lideranças Femininas, Trajetórias que Inspiram. Eu sou a professora Franciele Morbini, sou do curso de Direito aqui do Unibrasil, represento hoje a Escola de Ciências Sociais e Humanas e hoje tenho a alegria de estar ladeada nesse espaço pela professora Flávia Noronha, representando a Escola Politécnica, que me acompanha aqui na bancada do nosso pod nesta tarde. Muito obrigada, professora, pela presença, pela disponibilidade. Para a gente começar esse bate-papo, professora Flávia, eu gostaria, por gentileza, que a professora pudesse brevemente contar um pouquinho para nós sobre a sua trajetória profissional e acadêmica. Bem, primeiramente, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com você, professora Fran. E eu agradeço o Unibrasil pelo convite. Eu me formei em 2003 e, a partir daí, eu inicio, então, a minha trajetória, né? Minha trajetória profissional. Em 2003, logo que eu me formei, eu estagiava num centro ambiental coligado à FIEP. E lá eu fiquei por 5 anos, né, trabalhando com projetos ambientais para a indústria, assim. E eu tinha muita vontade de atuar com obra, né, de conhecer como é que era esse mercado, projetos e acompanhamento de obras e tal. E aí eu tive a feliz oportunidade de trabalhar numa multinacional chamada JLL, e fazendo gerenciamento de bancos e coordenando projetos, né? Mas eu sempre tive o sonho, Fran, de ser professora. Então, paralelamente a isso, né, tive a oportunidade de fazer o mestrado. Primeiro fiz a minha especialização, depois eu fiz o mestrado, né, na Federal, que me abriu muitas portas. E aí, a partir daí, eu inicio, então, a trajetória também acadêmica, né? Então, a carreira profissional sempre paralela à minha carreira acadêmica, né? E hoje eu atuo nessas duas frentes, né? Com desenvolvimento de projetos e também atuando como docente. Olha só que legal, professora Flávia, acho que nós temos muito em comum. Da mesma forma, eu também. Ao mesmo tempo que iniciei a minha vida profissional com exercício da advocacia, adentrei na vida acadêmica e cá estou. Eu costumo dizer que eu tenho 2 anos a mais de advocacia do que 2 anos a menos do que docente. E, para nós, no direito, é uma forma de nos mantermos sempre atualizados. Eu sempre digo aos alunos o quanto é importante, né, aqui para o profissional do direito, né, esse know-how acadêmico, porque a alteração legislativa ela é imensa, né, em um país em que a legislação se altera a cada momento, né, diariamente, cotidianamente, e a academia é um lugar assim que nos obriga, né, literalmente a nos mantermos atualizados. E a maioria dos professores, eu acredito que levam consigo também, né, além do seu exercício profissional diário, a docência, né? Eu penso assim também, prof. Fran. Eu acho que estar em sala de aula é uma oportunidade única, né? Porque é um privilégio, né? Você poder transmitir o teu conhecimento, né? A tua vivência e transmitir essa vivência daquilo que você realmente buscou, viveu, né? E vivenciou ali, né? É muito gratificante, né? E eu acho que torna muito mais prático também. Alguns exemplos que a gente vivencia no dia a dia, que a gente traz, né, para dentro de sala de aula, as discussões são muito construtivas, né, e da mesma forma como a gente aprende com os alunos, né. Eu digo assim que, exatamente, a gente está sempre aprendendo porque a gente troca muito, né, a gente troca muitas experiências com eles, né. E, claro, né, você está sempre em contato com o mercado, né, com novidades e normativas e coisas que surgem, assim, que a gente precisa realmente se inteirar para poder transmitir esse conhecimento, né, esse conteúdo. Professora Flávia, e pensando nisso, eu gostaria muito de ouvir se você consegue mensurar para nós qual teria sido o momento mais decisivo na sua trajetória profissional? Nossa,
Uma pergunta... Bem específica, não é mesmo? Nossa, o momento mais desafiador, talvez? Desafiador, decisivo. Olha, eu acho que tiveram vários, assim, né? Eu posso mencionar talvez um, assim. Eu acho que a decisão, né? Porque eu trabalhava como coordenadora de obras, né? E projetos, né? Então, essa decisão de adentrar ao mercado, né? Como hoje atuo, né? Como tenho uma empresa, né? Então, sou empresária da área, né? Essa foi uma decisão bastante importante, porque eu tive que me desvincular, né? Da empresa onde eu atuava para poder seguir essa carreira. Essa foi um momento bastante desafiador. E o outro foi quando eu tomei a decisão realmente que eu queria me tornar docente, né? E para isso, você sabe, né, a gente percorre um longo caminho de estudos, né? Sim. Então, começou com a especialização, né, depois com o mestrado, né, quiçá um doutorado um dia, né? Mas a gente, enquanto professora, a gente está sempre estudando, né? Então, seria esses dois grandes desafios. Porque a partir do momento que eu decidi mesmo que eu queria ser docente, eu sabia que eu ia precisar percorrer todos esse caminho de estudo, né, e de especialização mesmo para poder atuar como professora. E é preciso muita coragem, não é, professora? Muita coragem. É preciso muita coragem, mas também muito prazer, assim, né, de atuar como profissional, né, como, assim, na verdade, prazer no sentido de estar com pessoas, né, porque eu acho que compartilhar, né, a sua história, a sua vivência, né, com pessoas, né? Então, isso é algo bastante especial, né? Porque a gente sabe que não é tão simples. Não é só chegar em sala de aula, por exemplo, e transmitir o nosso conteúdo, simplesmente, né? A gente precisa, muitas vezes, colocar no lugar desse aluno, né? Entender de onde ele está vindo, né? Porque senão a gente não consegue também atingir os nossos objetivos enquanto professora, né? Sim. E eu sempre tenho uma fala que eu direciono aos alunos. Eu sempre digo que eu estarei em sala de aula enquanto isso for prazeroso também para mim. Ah, claro. Porque essa troca, de fato, ela tem que ser uma troca. Exato. E quanto mais nós nos aproximamos com os alunos, a nossa aula se torna mais atrativa. O nosso desempenho profissional, na mesma medida, ele é mais interessante, ele se torna mais atrativo. E nós também saímos assim com aquela sensação de missão cumprida. Sim, fica mais leve, né? Exatamente. A nossa missão. E a vida acadêmica, de fato, também compartilho desse ideário. Assim, para mim, acho que o ponto mais desafiador são as escolhas pela vida acadêmica, porque a vida acadêmica nos demanda uma renúncia e tanto. Sem dúvida. Em especial porque não somos dedicadas e não estamos, né, exclusivamente dedicadas à vida acadêmica, né? Somos também profissionais para além da vida acadêmica. Então, o desafio, de fato, é bem grande. Sim, bem maior. Temos família, né, professora Fran? Temos pessoas, né, que muitas vezes, né, que dependem da gente. Então, assim, exercemos diversos papéis. Né? Exato, exatamente. É isso aí. Aproveitando esse tema, professora Flávia, eu aproveito para perguntá-la, na prática, a você, o que representa ser uma liderança feminina? Nossa, professora, foi outra pergunta bastante profunda. Profunda. Nossa, para mim representa muitas coisas, né? Eu acho que a força da mulher, né? Esse exemplo que a gente tenta diariamente mostrar, principalmente agora falando em sala de aula, né? Para os nossos alunos, né? Como a gente enfrenta os nossos desafios, né? Como a gente cria as nossas soluções, né? Então, eu acho que a palavra seria a força, né? Essa resiliência que a gente tem diária de vencer os nossos desafios, porque todos os dias a gente tem desafios, né, a vencer. Então, mostrar para eles que, apesar de todas essas dificuldades, né, fazendo o que a gente gosta, né, exercendo a nossa atividade de uma forma bem feita, ética, séria, a gente consegue.
É verdade. Eu costumo dizer sempre que tudo é possível, né? Em especial as meninas, né? Sem dúvida. As mulheres, que tudo é possível. Nós, no direito, enfrentamos, às vezes, certas tormentas, talvez não enfrentadas nas outras áreas, ou talvez também enfrentadas na sua área, mas experimentamos, às vezes, misoginia, discussões de gênero bastante complicadas, né? Já ouvimos algumas vezes de que o direito não é feito para mulheres, né? Então, acredito que para nós no direito este papel, este lugar nos é muito caro e nos é muito importante, porque quando estamos nós na posição de docentes, de juízas, de delegadas, de advogadas, de policiais, de arquitetas, de médicas, de professoras, nós mostramos que, de fato, tudo é possível e que perseverar, de fato, é o melhor caminho. Sim. Eu compactuo também dessas experiências, assim, né? A professora na área do direito, eu comecei atuando muito nova também, né? Nessa parte de gerenciamento de obras, né? Que eu fazia, assim. E também passei por algumas situações delicadas, assim, né? Na vida profissional. E eu acredito, assim, que eu... acredito, né, que tenha me saído bem em algumas situações, justamente por causa da postura, assim, de ser uma postura não dura, sabe, professora Fran? Eu acho que a mulher, ela também tem que, penso eu, assim, né, que não precisa ela endurecer. A gente não precisa endurecer, né? Eu acho que a gente pode, com a nossa feminilidade, né, com a nosso jeito de ser, a gente pode impor, né? Mas de uma maneira sempre mais leve, educada, respeitosa, né? E felizmente eu sigo com essa atividade profissional, né? Continuo ainda atuando em obra e tal, e raramente eu tenho problemas, né? Porque eu sempre tento buscar as soluções de uma forma mais serena, mais sensata, né? E não endurecendo, né? E mesmo estando num ambiente que é extremamente duro e masculino, né? Sim, imagino. Quais habilidades são essenciais para quem quer crescer e liderar? Bela pergunta. Bem, hoje na arquitetura a gente vivencia um universo mais feminino, né, do que masculino. Mas eu acho que independe também, né? Eu acho que para qualquer aluno hoje, né, que queira ter uma carreira de sucesso, e eu acredito muito na empatia, né, das situações, nas situações. Eu acredito muito na serenidade, né, na perseverança. Eu acho que talvez a palavra de ordem seja perseverança, né, no sentido de persistir e não desistir no primeiro obstáculo ali, né, que eles passam. Verdade, professora Flávia, o quanto essas características se demonstram importantes para quem, né, deseja ocupar posições de liderança. E eu me refiro aqui em especial às mulheres, às nossas alunas, às mulheres que nos ouvem. Sim. Né? Empatia, alteridade, boa vontade, perseverança são características da condição humana que também se revelam aqui no exercício profissional. Então, se nós estamos aqui ocupando esses espaços que um dia foram ocupados terminantemente por homens, vejam, amanhã vocês também poderão estar aqui aumentando os índices e também ocupando esses mesmos espaços. Certamente. E no decorrer da nossa caminhada, mulheres também estiveram aqui antes de nós e nos serviram de exemplo para também liderarem. Então, que nós possamos também servir, né, de certo modo. Estamos aqui, tenham a certeza que abrindo a porta também para vocês, né? E certamente nos colocando sempre à disposição para auxiliá-las neste procedimento, né? Nesse processo, que não é um processo tão célere, né? Tão fácil, tão empático às vezes. E tão diferente, né? Às vezes, né? Porque às diferente. Vezes uma pessoa está vivenciando uma situação e a outra está vivenciando outra, né? Ou seja,
Aqui no Brasil, a gente tem vários perfis também, né, prof? A gente tem o aluno ou aluna, né, já que a gente está falando de lideranças femininas, né? A gente tem a aluna que adentra a faculdade ali com 17 anos, mas a gente também tem aquela mulher que, porventura, parou de estudar, mas ela retornou, né? Então, ela já tem, às vezes, uma família, né? Ela tem filho pequeno, ou muitas vezes ela é gestante, como a gente já teve casos, né? Então, ter esse olhar, né? Esse olhar cuidadoso, respeitoso a cada situação, né? Exato, professora. Então, professora, eu gostaria muito de que nós tivéssemos mais tempo, efetivamente, para conversar, né? Mas, então, nos encaminhando aqui para o final, eu gostaria de passar a palavra à professora Flávia, para que a professora Flávia pudesse deixar uma mensagem final, em especial às mulheres que nos ouvem, nos assistem nesse instante, antes de fazer aqui formalmente o encerramento. Eu agradeço muito a oportunidade, professora Fran. Eu não a conhecia, gostei muito de estar aqui no podcast. E dizer que a gente não pode desistir nunca, né? Eu acho que a mulher ela teve um avanço muito grande em vários aspectos ao longo dos anos, né? Então, a gente vê avanços, né? Então, talvez olhar não para o copo vazio, né? Talvez olhar para o copo mais cheio, né? Pensar que o que a gente já conquistou hoje em dia, né? Até esse momento, né? Como estamos, né? Em que momento estamos? Claro que precisamos fazer muito mais, precisamos ser muito mais reconhecidas, né? Mas eu acho que a gente está no caminho. Eu acredito muito nisso. E eu aproveito, então, para fazer as minhas considerações finais, ainda que breves, né? Eu gostaria de, por fim, deixar uma frase que foi dita pela ministra Carmen Lúcia recentemente, né, junto a uma fala ao Supremo Tribunal Federal, em que a ministra disse que nós, mulheres, ficamos 2000 anos caladas e nós queremos ter o direito de falar. E isso foi muito expressivo e segue sendo muito expressivo, em especial quando falamos de lideranças femininas. Portanto, é preciso estar atento e forte, e sigamos juntas, unidas, nessa força coletiva feminina. Mesmo. A gente espera que esse episódio ele tenha mostrado que liderança também é construída com troca, com coragem e com propósito. E reforçamos que o Unibrasil acredita na formação de profissionais que transformam a sociedade. E isso também perpassa pelo protagonismo feminino. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui e até a próxima. Até a próxima.